Abre sua Bíblia comigo lá no livro de Atos, capítulo 14. Atos 14, Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 14. Quem está sem Bíblia acompanha aqui no telão. Nós vamos ler do 1 ao 28, vamos ler o capítulo inteiro. Então, se você é melhor como auditivo, então preste muita atenção na leitura. Se você é mais visual, acompanhe comigo ali na leitura na sua própria Bíblia ou no telão. Pode ser que tenha um delay ou seja um pouquinho mais rápido do que você mudando os versículos, mas está tudo bem. Importante é você não se perder nessa hora, conseguir acompanhar todos os versículos, entender principalmente a essência do que nós vamos ler aqui. Então, Atos capítulo 14 vai dizer assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que pelas mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo na cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com suas autoridades, para ultrajar e apedrejar. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licônia e circunvizinhança, onde também ali anunciavam o evangelho. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico do seu nascimento, do qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu ouviu o que Paulo falava, então fixando os olhos nele e vendo que possuía fé para ser curado, lhe disse em alta voz: apruma-te direito sobre os seus pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua lacônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter, a Paulo de Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Os sacerdotes de Júpiter, junto do templo, que estava à frente da cidade, começaram a trazer então touros e grinaldas para sacrificar junto com a multidão. Porém, os apóstolos, ao ouvirem isso, Paulo e Barnabé, rasgaram suas vestes, saltaram no meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Vos anunciamos o evangelho, para que dessas coisas vãs se convertam ao Deus vivo, este que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, o qual as gerações passadas nos permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si, fazendo bem e dando-vos também céus, chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de oferecerem os seus sacrifícios. Sobrevieram, porém, então, de Antioquia e Icônio, os judeus instigando as multidões a apedrejar Paulo, e assim fizeram, o arrastando para fora da cidade e dando ele já como morto. Rodearam-se então os discípulos e ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo ali anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltou para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através das muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns e encomendar ao Senhor os que ali haviam crido. Atravessando de Prísia, dirigiram-se para Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Pérgamo, desceram a Atalia. Dali navegaram para Antioquia, onde havia sido recomendado as graças de Deus, a obra do que havia se cumprido. Chegado ali e reunida a igreja, então relataram todas as coisas que lhe aconteceram e como Deus abrira a porta do evangelho para os gentios. Assim, permaneceram pouco tempo com os discípulos. Pai, obrigado por esse texto. Fala conosco nessa noite, Deus. Que possamos, Senhor, ouvir a tua voz, Deus. A cada um aqui, Deus, que veio buscando uma direção, uma resposta, que assim o Senhor possa falar o que é o desejo do seu coração. Pai, como de seus filhos e discípulos, nós precisamos nos alinhar à tua vontade. Nós precisamos caminhar conforme o teu querer, Deus. Por isso, nos instrui nessa noite. Tua palavra é luz
para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Assim, nos impulsiona e nos mostra o que devemos fazer, Pai. Que cada um aqui possa olhar para dentro de si, ser constrangido pelo Teu Espírito, Senhor, e juntos possamos nos quebrantar diante da Tua majestade, reconhecendo, Pai, nossas limitações, falhas e pecados, mas que pela Tua graça e misericórdia possamos ser transformados. Renova a nossa forma de pensar, Deus. Abre o nosso entendimento, revela-nos o Cristo, para que possamos ser Seus testemunhas por onde o Senhor nos enviar, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Deus por isso? Querido, um texto longo que nos apresenta muitas situações que tem de grande valia e de grande esforço para nos instruir. Então vamos lá, nós estamos vendo aqui Paulo e Barnabé. A partir então do versículo anterior, nós vemos ali o cenário que já não mais a presença de Pedro e os demais discípulos, mas aqui então o enfoque é através de Paulo e Barnabé, aonde eles estão em suas viagens missionárias, aonde eles estão indo cumprir aquilo que Deus tinha para suas vidas, aonde eles estão obedecendo ao direcionamento de Deus, e estão indo testemunhar da palavra de Deus, estão indo ali anunciar aquilo que eles tinham experimentado através de Jesus Cristo. O texto vai nos dizer que então eles estavam ali e a palavra de Deus era anunciada. Ali eles falavam da palavra de Deus, pessoas eram tocadas, o Espírito de Deus estava naquele lugar, trazendo então testificação através do que eles diziam. O testemunho da palavra de Deus nos primeiros versículos é isso que nós vemos. Os sinais e prodígios, eles são ali uma resposta para aqueles que tinham dúvidas e talvez estavam incrédulos. Todas as vezes, então, que os sinais e prodígios aconteciam, era uma forma de Deus manifestar, era uma forma, então, de demonstrar o poder de Deus. Nós precisamos entender o contexto. Eles estavam em nações que cultuavam a inúmeros deuses. Eles tinham Deus para tudo que era tipo de coisa. Então era muito comum ouvir-se falar de Deus. Mas cada um falava do seu Deus, cada um falava daquilo que entendia ser Deus. E para uma mesma pessoa, ela poderia ter muitos deuses. O Deus da chuva, o Deus da fertilização, o Deus do amor, o Deus... E aí vai, você conhece um pouquinho da história, a mitologia grega ali, há muitos deuses, cada um com as suas funções, cada um com algum a fazer. Então, quando os apóstolos, os discípulos falavam do Deus vivo, o único Deus, o Deus verdadeiro, né, através de Jesus, que é o único caminho que nos leva a Deus, essas pessoas muitas vezes pensavam, mas o que há de diferente nesse Deus para o nosso? O que há de diferente desse Deus que você está me dizendo para o Deus que nós cultuamos e nós acreditamos? Então, os sinais, as maravilhas, as operações de cura, de milagres, era uma forma de respaldar esse poder de Deus. Porque lembra, o povo judeu, o povo judaico, eles conheciam o que Deus fez através de Moisés. As nações antigas conheciam o que Deus fez através ali da libertação do povo e toda aquela história que a gente vê no Antigo Testamento. Porém, já nós estamos num outro cenário aqui, onde as pessoas não se lembravam mais disso. Então Deus precisava demonstrar a sua soberania, majestade e poder através desses sinais. Então era muito frequente isso. Por quê? Porque Deus estava demonstrando ali o seu poder para que as pessoas pudessem então crer nele. E ali os apóstolos então estavam anunciando, falando, só que toda vez que eles anunciavam o reino de Deus, pessoas então se achegavam a Deus e os religiosos, os judeus, questionavam e tentavam paralisar aquilo que eles estavam fazendo. Pela inveja, pelo desejo de que aquilo parasse, eles começavam a acusar aqueles homens de estarem falando coisas falsas de Deus, de estarem falando muitas vezes coisas que não faziam sentido. Então, naquilo que os apóstolos construíam, os judeus tentavam destruir. E aqui era uma figura daqueles homens que se achavam dignos de estarem com Deus, porque eles cumpriam a lei de Moisés,
porque eles faziam as coisas. E quando eles olhavam então para aqueles homens que eram os discípulos, eles não conseguiam ver naqueles homens essa legitimidade para falar de Deus como eles se achavam dignos disso. Lembra? Aqueles homens estavam na antiga aliança. Então eles estavam vivendo conforme ritos e sacrifícios. A antiga aliança capacitava alguém a falar de Deus pelo muito fazer. Na nova aliança, através de Jesus Cristo, tem a ver com o coração, tem a ver com o quebrantamento e o desejo de se submeter à vontade de Deus. Tem a ver com o desejo de se sujeitar à soberania de Deus. Então era incompreensível para alguém que praticava ritos e vivia pela lei entender aquilo que esses homens viviam através da graça, através de Jesus Cristo. Quem está me entendendo que pode dar glória a Deus. E ainda hoje, meu querido, pessoas vivem pela lei, não, vivem pela religiosidade, do muito fazer, do querer, e não conseguem entender que é pela graça de Deus, tem a ver com o meu e o seu coração diante de Deus. Tem a ver com a nossa vida voltada e ser dependente à vontade de Deus. Tem a ver, meu querido, com uma vida de entrega a Deus, para viver conforme o querer dele, não mais o meu e o seu. Tem a ver, meu querido, não com o quanto você faz, mas sim com que disposição de coração você está fazendo. Aqueles homens, ao perseguirem os apóstolos e discípulos, achavam que estavam fazendo grandes coisas para Deus. Mas, na verdade, o seu coração estava ali tomado de orgulho, querendo dizer que eles estavam certos, enquanto os discípulos e apóstolos estavam errados. Porém, os discípulos estavam ali se entregando por completo, para que o nome de Deus fosse promulgado, para que Cristo pudesse ser levado às mais nações. Uma atitude completamente diferente em relação aos corações, aos desejos e aquilo que eles estavam fazendo. E é por isso que havia esse atrito, é por isso que havia esse confronto. Porém, os discípulos continuaram perseverando, continuaram fazendo. O texto vai nos dizer que ali então eles começaram, no versículo 5 vai dizer que aqueles homens naquela cidade viram que os apóstolos, os discípulos estavam fazendo e começaram a tentar levar uma multidão de pessoas a apedrejar Paulo e Barnabé. Entendendo o risco da situação que eles corriam, guiados pelo Espírito de Deus, eles saem daquela cidade. Talvez possa dizer, mas aqui eles fugiram. Não, meu querido, eles entenderam da parte do Senhor que era necessário eles saírem daquele lugar. Que era necessário, então, eles irem para uma nova cidade. Que ali eles estavam correndo um risco desnecessário. Eles já tinham cumprido o seu papel de anunciar a mensagem. Então eles vão para um novo lugar, eles vão para um novo cenário, para uma nova etapa. Ali é onde eles chegam, então, e começam também a anunciar o Evangelho. Começam a falar das obras de Deus, começam então a falar de Jesus, levar o Evangelho de Deus à cidade de Listra e Derbe. No versículo 6, então a gente começa a ver um novo capítulo dessa história. Nesse lugar eles se deparam com um homem paralítico, do qual não andava desde a nascença, e estava ali ouvindo o que Paulo pregava. Você vai ver muito semelhante a isso Pedro lá e João quando chegam no templo e um paralítico estava diante deles. Quando você olha o livro de Atos, você vai ver atitudes de Pedro, e quando você olha para Paulo, você vai ver que elas são muito parecidas. Aqui, então, Lucas, ele tem o cuidado de igualar Pedro e Paulo em suas ações. Nenhum fosse mais do que o outro, mas para que demonstrar como Deus agia através da vida tanto de Pedro e de Paulo, como ambos fizeram as coisas semelhantes, porque não tinha a ver com quem era Pedro ou Paulo, mas tinha a ver com o poder de Deus atuando em suas vidas. Então é legal você olhar, meu querido, isso ao longo do livro de Atos. Nós vamos ver algumas ações que são semelhantes. Paulo está anunciando a palavra, Paulo está ali pregando o evangelho, e aquele homem, então, começa a ouvir o que Paulo está dizendo. O texto vai dizer que este ouviu Paulo falar. E Paulo percebeu que aquele homem estava ouvindo. Paulo, percebendo isso, ele começa a observar aquele homem. E o texto, no versículo 9, vai dizer assim: percebendo que tinha fé para ser curado. E este ouviu falar Paulo.
Que Paulo, então, fixando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado. Sabe, quando nós falamos de fé, muitas vezes as pessoas pensam que fé é aquela barrinha dos desenhos, aquela barrinha que você tem de energia. Então eu tenho fé, eu tenho muita fé, eu tenho pouca fé. Como Paulo conseguiu perceber que aquele homem tinha fé? O que fez Paulo pensar que aquele homem tinha fé ao ponto de ser curado? Muitas vezes nós lemos a Bíblia e lemos de uma forma automática e não paramos para meditar e entender o que a palavra de Deus está querendo nos dizer. Eu te faço uma pergunta: se Paulo estivesse aqui hoje, pense que eu sou Paulo, então. Será que olhando daqui eu poderia perceber que você tem fé a ponto de ser curado? Talvez se faça uma pergunta: mas o que vai determinar que eu tenho fé ou não tenho fé? Quando nós vamos entender diante da palavra de Deus, fé é a certeza de coisas que não acontecem, que não são, da expectativa de algo que vai se cumprir. A fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé, meu querido, ela tem a ver com a disposição, sabe do quê? De sujeição a Deus. Fé tem a ver com a disposição de reconhecer a grandiosidade, soberania e majestade de Deus. Fé tem a ver com a capacidade que eu e você temos de obedecer a Deus. A pessoa cheia de fé não é aquela que compra um carro em 50 vezes com parcela de R$ 5.000. Essa não é uma pessoa de fé. Talvez ou ela é rica ou ela é muito tola. A pessoa de fé é aquela que tem a capacidade de obedecer àquilo que Deus está lhe pedindo para fazer. E no mundo religioso, muitas vezes a fé ela é determinada pelaquilo que você faz, mas não pela audácia que você tem em fazer, mas sim na capacidade de obedecer a Deus. Quem está me entendendo aqui pode dar glória a Deus. Então, talvez fé, você tenha muita fé ao permanecer naquilo que Deus já lhe pediu para continuar fazendo. Sair de um cenário talvez não seja fé, seja loucura aí, seja desobediência a Deus. Então, você está no seu trabalho e está difícil lá e você pensa, eu quero sair, eu quero sair. Eu já vivi isso, meu querido. Eu queria sair do meu trabalho e eu queria sair. E Deus me dizia, você ainda precisa aprender algumas coisas neste lugar. Eu não estou te pedindo para sair. E eu chegava, principalmente lá pelo dia 20, né? Tinha que bater meta, final de mês, aquela correria. E eu chegava estressado em casa, eu falava, eu não aguento mais, Deus, me tira desse trabalho, Deus, me tira desse lugar. E talvez dar um passo de fé era pedir a conta. Isso seria burrice, isso seria desobediência a Deus, porque toda vez que eu orava e pedia a Deus, me tira desse lugar, ele me respondia dizendo, você ainda precisa aprender algumas coisas neste lugar. Então eu comecei a entender e falar, Deus, o que eu ainda preciso aprender neste lugar? A minha oração mudou, mas para quem olhava de fora, falava, cara, dê um passo de fé, sai desse trabalho. Isso não é fé, porque eu sabia aquilo que Deus estava me pedindo para fazer, que era permanecer naquele lugar. Talvez para quem olhasse de fora, falasse, tem pouca fé, não quer sair tá ruim, mas não quer sair, pouca fé. Pouca fé era se eu tivesse feito isso, meu querido. Fé era ter permanecido naquilo que Deus estava querendo fazer comigo naquele lugar. Fé não tem a ver com você fazer coisas que os outros achem loucura. Tem a ver com você permanecer obedecendo naquilo que Deus está te direcionando. A Bíblia não explica como Paulo percebe fé nele, mas lendo o texto, talvez pensando um pouquinho, o texto diz então que ali havia um homem com seus pés coxo desde o ventre de sua mãe, do qual nunca tinha andado. Versículo 8, versículo 9. Este ouviu Paulo falar. Talvez o que chamou a atenção de Paulo foi aquele homem estar atento ao que Paulo falava. Talvez enquanto Paulo ia falando, aquele homem ia concordando com a cabeça. Isso
Glória a Deus, né? Talvez, sei lá o que ele dizia. E Paulo percebeu alguém disposto a obedecer a Deus. O próprio Espírito Santo veio sobre Paulo e chama a atenção sobre aquele homem. Havia ali uma multidão. Paulo não estava pregando somente para aquele homem, havia uma multidão. Talvez o Espírito Santo veio e mostrou aquele homem para Paulo. Nós não conseguimos saber. Mas quando o texto diz que então Paulo, fixando os olhos nele, percebendo que tinha fé para ser curado, Paulo diz em alta voz, versículo 10: levanta-te direito sobre os teus pés. E este então saltou e andou. Paulo não viu que aquele homem tinha fé em Paulo, porque isso também acontece. As pessoas têm fé não em Deus, têm fé nos outros. Não, o dia que o pastor orar, o dia que o fulano vir, o dia que alguém fizer isso. Não, a tua fé está em alguém, tá? Já está errada, meu querido. Tua fé tem que estar em Deus. Se ele vai usar pessoas, aí é ele com ele, não você. Você tem que ter fé em Deus, não em alguém. Se for alguém, que seja alguém que é Jesus Cristo, amém? Mas aqui então Paulo percebe que esse homem estava disposto a obedecer o que Deus estava dizendo, através da vida de Paulo. Mas esse homem não ouviu Paulo ir lá e fazer uma oração para ele. Ah, então você, coitadinho, que não anda desde que sua mãe nasceu, desde que você nasceu, né? Talvez você nunca andou. Ai, que o Espírito de Deus venha sobre você e você seja curado. Não. Paulo simplesmente traz uma ordem, dizendo: levanta, se coloca em pé. Aquele homem tinha fé o suficiente para acreditar que ele conseguiria se colocar em pé. Então, quando nós falamos de fé, meu querido, tem a ver com você ter a capacidade de obedecer aquilo que Deus está te dizendo. Mesmo que pareça loucura, mesmo que o cenário seja improvável. Porque ao tentar se colocar de pé, esse homem já demonstra crer em algo sobrenatural. Querido, se você ficar com a sua perna imobilizada há 1 mês, 15 dias, você perde a capacidade muscular da sua perna. Seus músculos vão começar a atrofiar, consequentemente, sua força também diminui, entre outras coisas. Então, aquele homem provavelmente tinha seus músculos muito fracos, porque ele nunca andou. Nós não sabemos quantos anos ele tinha, mas por ser tratado como um homem, a gente imagina que ele já tinha mais de 30 anos. Imagina os cambitinhos que ele tinha, então. É uma perninha fina, não tinha musculatura. Sabe quando a tua perna fica dormente, você tenta levantar, que você fica meio... Era essa firmeza que talvez aquele homem pudesse ter. E ele, ao ouvir o que Paulo está dizendo, ele se dispõe a ficar de pé. E ele não só fica de pé, como ele anda. Era loucura, era improvável, era impossível isso. Para que aquele homem se colocasse de pé e pudesse andar, ele tinha que fazer muitas sessões de fisioterapia, né, Jenny? Falando de um ponto de vista anatômico, que ela é fisioterapeuta, por isso que eu tô falando isso. Ninguém debilitado como esse homem, que ficou acamado, deitado por muitos anos, conseguiria se colocar de pé e, por consequência, andar. Ele não tinha estrutura, força para isso. Mas ele tinha a capacidade de acreditar e de confiar e de obedecer ao que Deus estava lhe dizendo. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Todos nós passaremos por momentos, por situações aonde o cenário é improvável, aonde o cenário parece impossível, aonde as coisas parecem que não têm saída. O que eu e você precisamos ter? Fé. O que eu e você precisamos? Crer que há um Deus que é soberano, que sabe muito mais do que eu e você, que é o Deus do impossível, que pode fazer muito além do que a minha e a sua capacidade podem fazer. E se nós obedecermos a Ele, então Ele vai fazer o que é sobrenatural. E aí nós podemos andar no caminho dele. Sabe, meu querido, quando nós falamos de fé, muitas vezes as pessoas, elas mistificam as coisas. Muitas vezes as pessoas extrapolam o limite da fé e levam a um lado místico. E acham que isso é fé. E acham que então fazer coisas, aquilo demonstra fé. Não, meu querido, fé é demonstrada ao obedecermos a Deus. Ao fazermos aquilo que Deus nos pediu para fazer. Fé, meu querido, tem a ver com a capacidade que eu e você temos de reconhecer que nós não podemos fazer nada se não for Deus em nossas vidas.
Fé tem a ver com você entender que você é pecador, miserável, que você era condenado à morte eterna, mas que a graça de Deus veio sobre a sua vida. E então, pelo muito amor de Deus, você foi comprado do império das trevas e foi feito filho de Deus, através da morte de Jesus Cristo naquela cruz. E que a sua vida agora já não é mais sua, mas sim de Deus. E você então está disposto a viver conforme a vontade de Deus e já não mais a sua. Isso é fé. Quem está me entendendo aqui pode dar uma glória a Deus. Ah, mas então se eu fizer isso e aquilo. Não, meu querido. Às vezes as pessoas, elas mistificam as coisas para tentar demonstrar que tem fé. Fé, meu querido, vai ser demonstrada pela capacidade de obedecer a Deus. Eu não vou te pedir para levantar a mão, mas que você responda para você. Você ora todos os dias? Você lê a Bíblia todos os dias? Você só teve duas opções, sim ou não. Tanto na primeira quanto na segunda pergunta. Ah, às vezes. Não é todos os dias. Ou é sim ou é não. Todos os dias é um dia após o outro. Se você respondeu sim em uma e não em outra, já dá para ver que você não tem fé. Se você respondeu as duas não, então você é alguém sem fé. Porque o que Deus nos orienta? A buscarmos a Ele todos os dias. Através do nosso momento de oração e através do nosso momento de leitura. Aí a pessoa quer determinar que a fé dela é a capacidade de crer no sobrenatural. Ok, mas você não tem fé, então capacidade de crer no sobrenatural para tirar um tempo para falar com o seu Criador. Você não tem fé o suficiente, então, para crer no sobrenatural, que quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Quem está me entendendo aqui pode dar glória a Deus. Porque Deus nos pediu para fazer isso. É uma direção de Deus, é uma instrução de Deus, então nós precisamos obedecer a Deus. Se nós não lemos, não oramos, nós já estamos desobedecendo a Deus. Então nós não temos fé, porque estamos desobedecendo a Deus. E fé tem a ver com a capacidade de obedecermos a Deus. Puxa, pastor, mas eu obedeço a Deus em tantas outras coisas, é só nessas duas. Como você vai dizer que eu não tenho fé? Puxa, mas são as duas coisas mais básicas e fundamentais da caminhada de um cristão. Aí então você vai me dizer que você ouve Deus falar com você? Como? Se você não para orar, ouvir Ele, se você não para ler a palavra dele, que é a forma com que ele vai falar contigo principal, então como você está ouvindo a Deus, meu querido? Me passa a receita. Porque às vezes, orando, lendo, você às vezes fala, meu Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Imagina para alguém que não ora e não lê, dizer que está ouvindo a Deus. Será que você está de fato ouvindo a Deus? Ou você está ouvindo os desejos do seu coração? Aí a gente vê os absurdos que a gente vê por aí. A pessoa toma decisões erradas, a pessoa faz um monte de coisa errada, entra em situações erradas e diz, puxa, Deus não me abençoou. Ei, meu querido, Deus talvez nunca te pediu para fazer nenhuma das groselhas que você fez. E agora a culpa é de Deus? Aí agora é a culpa de Deus. Então você não orou, você não leu, você não buscou, tomou uma atitude por conta própria e agora, porque não deu certo, segundo o teu certo, a culpa é de Deus. Queridos, precisamos entender o que as coisas de fato representam. Talvez pela mistificação da fé, nós esquecemos elementos básicos. Querido, quer mais fé do que você se colocar como pecador e confiar em alguém que é muito maior do que você? Obedecer ao que ele está te dizendo. Isso é fé. Para tudo que ele te diz. Como você vai ouvir a Deus se você não o busca através da oração e da leitura da palavra? Como você vai obedecer a Deus se talvez não é Deus que está falando com você? Então, nós vemos aqui Paulo, aquele homem é curado. Versículo 13, para a gente ir prosseguindo, acontece uma cena inusitada aqui, então, aonde as pessoas daquela cidade, ao verem aquele milagre, elas reconhecem Paulo e Barnabé como deuses. Naquela cidade havia uma história, uma lenda contada. Eles acreditavam que num período vieram os deuses, lembra? Eles tinham muitos deuses. Na antiguidade, esse deus apareceu nessa cidade e ninguém quis receber aos deuses. Aquele Deus, então, foi recebido por um casal. E quando aquele casal morreu, todas as pessoas da cidade também morreram. E aquele casal se tornou uma árvore. Olha a viagem que era que eles tinham na cabeça. Então essa lenda era contada. Num determinado tempo os deuses vieram sobre a nossa cidade e as pessoas não aceitaram eles. Somente esse casal e tal, lá. Eles morreram, o casal virou aquelas duas árvores lá e tal.
Então eles tinham um medo do que vai que os deuses aparecem e nós não reconhecemos eles de volta. Essa é o que os historiadores contam. Por que eles fizeram isso com Paulo e Barnabé? Quando eles veem Paulo e Barnabé fazendo esse milagre, aquele homem voltando a andar, sendo que nunca tinha andado, aquele homem então vivendo algo sobrenatural, eles falaram: são os deuses da terra, nós precisamos reconhecê-los. É por isso então que eles vêm e trazem bois, trazem as coisas para sacrificar e para reconhecer então Paulo e Barnabé como Mercúrio e Júpiter, em outras versões como Zeus, e ali eles vêm para fazer isso com Paulo e Barnabé. Eles ali acreditavam então que Paulo, por falar, né, ser aquele que mais falava, então Paulo era, na verdade, um Deus que estava junto com Zeus, e Barnabé era Zeus. E é por isso que eles vêm ali, então, nessa tentativa de cultuar a Paulo e Barnabé. Porque eles iam se prostrar, eles iam ali se lançar diante de Paulo e Barnabé para reconhecer eles como os deuses dos quais eles acreditavam. Paulo e Barnabé vêm daquela loucura desesperados, eles rasgam suas vestes, pulam no meio da multidão. O rasgar as vestes era um sinal de desaprovação, era um sinal de quebrantamento, era um sinal de que eles estavam ali se humilhando, que aquela prática era inútil, que eles não precisavam fazer aquilo. Era um sinal de desespero para que eles falassem: não façam isso. Mesmo assim, o texto vai dizer que eles tiveram que ainda se esforçar para que aqueles homens não fizessem isso. Sabe, quando a gente olha para o nosso cenário, as pessoas estão, meu querido, idolatrando muitas coisas. As pessoas estão levantando deuses de todas as coisas, das mais loucas que você possa imaginar, acreditando em coisas das quais não tem valor algum. Imagina que loucura, os deuses vieram na terra, nós precisamos então recebê-los. Talvez você riu quando eu contei essa história, quando eu falei que eles estavam chapados. Mas e nós que temos isso, as redes sociais, que temos um clube, um time, uma bandeira de igreja, uma bandeira de religião, que temos, meu querido, um relacionamento, um marido, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, um trabalho, um cargo, uma posição, levantando deuses e sacrificando para eles, sacrificando nossa vida, sacrificando nossos recursos em prol dessas coisas. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no meu e seu coração já é idolatria. Esse povo era idólatra. Eles quiseram idolatrar Paulo e Barnabé. Que terrível! E eu e você que estamos idolatrando outras coisas que parecem trazer alento e conforto para nós, que parecem ser milagrosas em nossas vidas, ou que nem é tudo isso, mas só traz uma boa sensação, só me dá um pouquinho de paz e tranquilidade, só me distrai um pouquinho. Sabe, meu querido, eu e você precisamos cuidar com isso. Eu não estou aqui te apontando o dedo. Estou aqui trazendo uma reflexão para todos nós. Quais são as coisas que talvez tenham tomado o lugar de Deus em nossas vidas? Quais são as coisas que nós temos colocado à frente de Deus? Quais são as coisas que nós temos destinado tempo, recurso, temos idolatrado? Porque quando a gente fala de idolatria num cenário crente, evangélico, as pessoas lembram daqueles que adoram imagens. Mas eu não sou idólatra. Quantos crentes evangélicos, idólatras, não têm uma imagem em sua casa, esculpida à mão de um anjo ou de um santo, mas tem um símbolo de algo que assim vai. Por isso nós precisamos sondar o nosso coração. Por isso nós precisamos olhar para dentro de nós e pensarmos: será que não temos levantados para adorar deuses que estão aqui na terra? Que nós julgamos ser deuses aqui na terra? Coisas, pessoas, lugares, situações que têm tomado o nosso coração, ao invés de nosso coração estar voltado para Deus. Será, meu querido, que nós não estamos agindo semelhante àquelas pessoas que estavam ali para idolatrar Paulo e Barnabé, Júpiter, Mercúrio? Talvez o nome só mude para mim e para você. Instagram, rede social, casamento, esposa, marido, filho, time, isso, aquilo lá. Cada um sabe. Cada um sabe. Cada um precisa sondar o seu coração em relação a isso. Então, Paulo e Barnabé, eles conseguem escapar dessa situação. Eles conseguem, então, fugir ali para que aquelas pessoas não o adorassem.
para que aquelas pessoas então não fizessem aquilo. Porém, meu querido, nós vamos então seguindo na sequência do texto e vendo. Paulo vem e começa a pregar para eles, né, e traz uma instrução falando a respeito de Deus. Mas no versículo 20, então, nós vimos ali que eles versículo 19, então os homens de Antioquia e Icônio, eles descem para aquela cidade, eles ouvem que Paulo e Barnabé estão naquele lugar, eles vão até aquele lugar e começam a incitar o povo contra Paulo e Barnabé. O mesmo povo que iria tratá-los como Deus, agora são incitados por outros e assim obedecem ao que os outros estão dizendo. Olha como aquelas pessoas eram manipuláveis, olha como aquelas pessoas não tinham convicção de nada. Numa hora, Paulo e Barnabé eram deuses. A partir do que eles ouviram dos outros, aqueles dois homens, no caso principal, Paulo, porque era o que falava, precisava morrer. E o texto vai dizer, no versículo 19, então, que eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, imaginando que ele estava morto. Essas cidades viviam sobre o Império Romano, ainda sobre o cuidado do Império Romano. E o Império Romano, ele era bem rigoroso em relação à morte, a algumas situações como essa. Sabe o que eles fizeram? Eles apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, para dizer, ei, aconteceu lá fora, não vai pegar nós. Na tentativa, então, de fugir contra o Império Romano, se o Império Romano quisesse tratar algo contra eles. Talvez até alguém disse, esse cara aí é romano, porque Paulo tinha também, então, sua nacionalidade romana. Abandonam ele para fora da cidade. Paulo é considerado morto. Alguns estudiosos acreditam que Timóteo estava nessa cena aqui também, vendo Paulo e é um dos que acolhe Paulo. Paulo, no versículo 20, então, no versículo 20 vai dizer, mas então os discípulos vieram sobre ele, ele se levantou, entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. A estimativa é de uma longa caminhada aqui. Ele fez uma caminhada que era longa, então isso comprovava que ele estava bom. O cara estava quase morto, ele passa a noite, no outro dia ele sai para anunciar a mensagem que tinha o condenado um dia antes. O cara quase morre por falar de Deus, Jesus, por levar o evangelho. No outro dia, ele tinha tudo para dizer, cansei, Deus. Olha aí o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo para o Senhor e é assim que o Senhor me responde. Olha, Deus, eu vou na igreja, eu oro, eu leio, eu faço isso, eu faço e o Senhor não me responde. As coisas não acontecem. O cara estava dado como morto. Se levanta, caminha uma longa distância, não para ir para casa, porque ele estava perto de Tarso também. Ele podia ter voltado para sua terra de origem e ficado de boa por lá. Mas ele vai até Derbe para continuar anunciando a missão daquilo que Deus tinha colocado sobre a sua vida. Para continuar agindo em fé, obedecendo aquilo que Deus lhe pediu para fazer. Paulo, meu querido, talvez nunca tenha feito nada mais corajoso do que isso. O detalhe é que ele não levanta e vai para outra cidade. O detalhe é que ele volta para a mesma cidade que as pessoas o apedrejaram. As pessoas nem voltam para a igreja porque alguém não deu boa noite para ela. Paulo volta para a cidade que os caras tinham tentado matar ele. Está me entendendo aqui, meu querido? Olha o nível de entrega que esses homens tinham para viver aquilo que Deus tinha em suas vidas. Agora olha o nível de entrega que eu e você temos para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ninguém lembrou do meu aniversário. Eu não volto mais. Nem me mandaram mensagem. Nem curtiram a minha foto que eu postei e fiz, nossa, uma edição tão legal. Ninguém da igreja curtiu. Nem da minha família curtiram. Ai, Jesus não fez o que eu queria. Ei, meu querido, o cara estava como morto e voltou para o mesmo lugar que as pessoas tentaram matar. Porque ele estava disposto a viver o que Deus tinha para sua vida. Por muito menos eu e você estamos se fazendo. Por muito menos eu e você estamos de mimimi. Esperando que a resposta seja conforme a gente quer. Puxa Deus, eu vim até essa cidade, já escapei de um apedrejamento antes, vim agora para este lugar. Os caras queriam me tratar como Deus. Eu falei que não era Deus. E aquilo que o bônus que eu tenho, a gratificação que eu tenho é ser apedrejada. Muitas vezes, meu querido, nós estamos buscando o Deus errado. Estamos buscando o Deus do nosso ego e do nosso orgulho, que tem obrigação de obedecer o que nós queremos. Nos esquecemos que estamos buscando ao Deus que é soberano, que faz aquilo que Ele bem quiser com as nossas vidas.
porque já não temos vida. O momento que entendemos a cruz de Cristo, então entregamos nossa vida a Ele. E Ele pode fazer o que Ele bem quiser conosco. Essa é a mentalidade de um filho e de um discípulo. Deixe-te lembrar de alguém que era filho de Deus, era Deus. Veio para a terra, morreu injustamente, mas obedeceu o Pai até a morte de cruz. Se você é Deus, levanta da cruz. Mostre que você é Deus. Saia dessa cruz. E ele morreu na cruz, sem pecado algum. O Deus que tem poder para fazer o que ele bem quiser, com a minha e com a sua vida. Se de fato cremos naquilo que Cristo fez. Se de fato somos aqueles que dizem ser filhos de Deus. Para caminhar para o fim, meu querido, nós vemos aqui então Paulo nesse ato de coragem, voltando àquele lugar. Então eles vão, meu querido, e continuam a se mover diante do reino de Deus. Eles começam então, a partir daquele episódio, eles vão para outra cidade. Eles chegam naquele lugar e ali eles começam a entender que muitas pessoas tinham sido alcançadas. Eles voltam então para as mesmas cidades que eles tinham percorrido. Então eles imaginam, eles saem de um lugar, eles são atentados, fogem daquele lugar, vão para outra cidade, anunciam o evangelho, pessoas são curadas, são transformadas. Paulo é apedrejado, eles vão para outra cidade, Derbe. Quando ele chega naquele lugar, então era a oportunidade de ele partir. O que ele faz? Ele volta para as mesmas cidades de novo. Versículo 20 vai dizer, versículo 21 vai dizer, pregado o evangelho naquela cidade, ensinando a muitos, eles retornaram novamente para Listra, para Icônio e Antioquia. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha lançado sementes, porque vidas tinham sido alcançadas, vidas precisavam ser agora discipuladas. Não era só anunciar o evangelho, era anunciar e agora também cuidar daquelas vidas. Então ele vai confirmando as almas dos discípulos ali, exortando a continuar na fé, que era necessário. Olha o que ele vai dizer: confirmando as almas dos discípulos e os exortando a continuar na fé. Pois, por muita tribulação, nos importa entrar no reino de Deus. Querido, o evangelho, a teoria do positivismo dos dias de hoje nunca vai relatar esse versículo em uma pregação. O evangelho de autoajuda dos dias de hoje nunca vai relatar esse versículo em uma mensagem. Sabe por quê? Que Paulo está dizendo. Quem era Paulo? Paulo era alguém que tinha autoridade para isso, sim ou não? Ele quase morreu, meu querido, e ele continuou. Ele está dizendo, ei, nós passaremos por algumas tribulações. Nós vamos permanecer, para que então possamos entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Jesus, quando diz, eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada, ele está falando sobre essas situações. Sobre os conflitos que eu e você vamos encarar durante a nossa vida. Sobre os conflitos que eu e você vamos ter no nosso caminhar como um cristão. Nos conflitos que eu e você vamos nos deparar ao longo da nossa jornada. Porque não vai ser mamão com açúcar, meu querido. Vai ter momentos difíceis, haverão momentos de dificuldade. Mas nessas aflições, Deus está conosco. Nessas aflições, nessas tribulações, é a hora de demonstração do poder e da soberania de Deus. É por isso que eles se alegravam diante das adversidades, porque não era um cenário que Deus estava perdendo a guerra, mas era um cenário onde Deus demonstrava poder. E imagina só, meu querido, os caras vão lá, arrastam Paulo e falaram, é o fim dessa história. Estamos livres desse cara. Voltam para a cidade. De repente, quem está chegando lá? Não é o homem que nós matamos, que na cabeça deles Paulo estava morto. Como é que aquele homem está voltando para cá? Quer maior demonstração de glória e de poder ao Deus fazer isso? Mas ele teve que passar por uma tribulação. Nos momentos de maior angústia e aflições, meu querido, que eu e você passamos, são esses momentos que nós demonstramos o poder e a glória de Deus. São nos momentos de tribulações, aonde o nome de Deus é exaltado. Muito mais do que nos momentos de bonança, nos momentos de dificuldades. Quantos testemunhos você já ouviu de pessoas que foram impactadas? Porque num momento ruim, algo aconteceu. E ali Deus manifestou a sua glória e o seu poder. Então, meu querido, quando eu e você passamos por momentos de dificuldade, nós precisamos nos alegrar. Porque é a oportunidade de Deus ser exaltado e glorificado.
Sabe por que que a nossa vida também não vai ser fácil, muitas vezes? Para não parecer que ela é fácil. E porque se a vida é fácil demais, que glória que Deus tem se nós podemos dizer, eu controlo as coisas. Tá fácil. Eu domino as situações. Eu consigo fazer. Há momentos que tudo parece perdido, que tudo parece o fim, como no caso de Paulo, para que a gente reconheça que nós não temos capacidade de nada, mas que precisamos depender e confiar no Senhor. Porque senão as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, mas ele é fácil, eles são os caras. Talvez você vai olhar para você e vai dizer, eu sou o cara. Eu posso, eu consigo, eu dou um jeito, eu mexo daqui, eu mexo dali, eu faço acontecer. As tribulações nos colocam nos nossos devidos lugares de simplesmente servos do Deus Altíssimo, de filhos que dependem da atuação e do cuidado e da proteção do seu Pai, que precisam da ação de Deus em suas vidas. E aí, meu querido, para fechar, eles vão então e começam a anunciar para a igreja. Eles retornam então nessas cidades, eles levantam ali homens e mulheres capacitados para ficar no controle da igreja. Que eles vão ali, separam homens, anciões, versículo 23, e então ele ordena, anciões em cada casa, em cada igreja, ali orando, jejuando, para que as pessoas fossem fortalecidas naquele lugar. Eles continuam sua caminhada, pregando, anunciando a mensagem. Quando eles retornam a Antioquia, ali eles começam a dizer o que Deus tinha feito. Eles retornam então à sua base de envio, que foi de Antioquia, que eles tinham sido enviados para esses lugares. E eles começam a dizer tudo que Deus fez, tudo que Deus tinha lhe contado, tudo que Deus tinha agido em suas vidas. Mas eles estavam dispostos a ir para um novo lugar. Eles estavam ali se alegrando e compartilhando da grandeza de Deus. Nós passaremos por momentos adversos, nós passaremos por situações, mas há momentos que nós precisamos compartilhar aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Há momentos, meu querido, e eu fecho com isso, quando no versículo 27 vai dizer que, tendo chegado e reunido a igreja, relataram tudo que Deus fizera por eles e como Deus abria a porta da fé dos gentios. Ficaram ali um longo tempo com os discípulos. Ficaram ali um longo tempo contando das coisas que Deus tinha feito em suas vidas. Não se vangloriando, mas o que Deus tinha feito. O que Deus fez por eles, o versículo está dizendo. Não o que Deus fez através deles. Há uma grande diferença. Eles não foram contar o que eles fizeram. Eles foram contar o que Deus tinha feito em suas vidas. Para terminar, eu e você temos contado para as pessoas que estão à nossa volta o que Deus tem feito em nossa vida. Será que eu e você, meu querido, temos contado? Não com orgulho, soberba, vaidade, para dizer, olha, Deus fez isso. Não, 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 não. Eles não estavam se achando aqui diante da igreja. Eles estavam trazendo um testemunho. Eles estavam relatando o que Deus fez em suas vidas, para que o nome de Deus fosse exaltado e glorificado. Quando foi a última vez, meu querido, que você chegou para alguém e contou aquilo que Deus está fazendo em você? Aquilo que Deus está fazendo em sua vida? Pastor, eu não falo porque Deus não está fazendo nada na minha vida. Opa, talvez você não esteja percebendo. Ou, o que é pior, talvez você de fato não esteja permitindo que Deus faça nada, porque você ainda está com o controle da sua vida em suas mãos. Talvez Deus realmente não esteja fazendo nada, porque você ainda está fazendo tudo do seu jeito. Mas se você é alguém que se submete à vontade de Deus, se você é alguém que tem fé, lembra que tem a capacidade de obedecer a Deus, Ele está fazendo algo na sua vida. Ainda que não seja o que você gostaria. Ainda talvez que não seja como você esperava. Mas Ele está fazendo. E sabe, às vezes testemunhar coisas boas é muito bom, mas também testemunhar situações adversas é importante, porque as pessoas veem que nós passamos pelas mesmas coisas que elas. Que você não está se achando, então, um extraterrestre, que é imune a problemas ou a dificuldades. E quando aquele problema, aquela dificuldade passar, a pessoa vai ver e vai falar, puxa, Deus agiu mais uma vez na vida daquela pessoa. Tem alguém me entendendo aqui que pode dar uma glória a Deus? E 3 pessoas. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos, capítulo 14, versículo 1. Vamos começar de volta. Tem alguém aqui me entendendo que pode dar uma glória a Deus? Quando Deus nos chama, e eu encerro de fato agora, para ser testemunha, é para falarmos de Cristo e daquilo que Cristo faz em nossas vidas. Coisas que você acha boa e coisas que você acha ruim. Se é Ele que tem o controle da sua vida, então tá tudo bem, porque Ele sabe o que é melhor para mim.
Ainda que o cenário pareça ruim, mas Ele tem algo a fazer que eu não estou vendo aí. Eu vou continuar crendo e obedecendo. Eu vou continuar perseverando. Porque em meio às tribulações, o nome de Deus é exaltado e glorificado. Querido, feche seus olhos.